Você que está ligado no Facebook do Jornal de Pomerode, boa tarde. Estamos aqui ao vivo diretamente da nossa redação, do nosso estúdio, para a gente conversar com o prefeito Hércio Krick sobre algumas questões aí importantes em relação ao futuro do transporte coletivo, enfim, e de um novo decreto que dá autonomia e, portanto, aos municípios. Esse decreto foi assinado ontem pelo governo do estado de Santa Catarina, um decreto que dá autonomia aos municípios em liberar ou não certas atividades. E é por isso que nós vamos conversar agora com o prefeito Hércio, para que a gente tire algumas dúvidas aí e você entenda também um pouco melhor sobre toda essa questão. Hércio, primeiramente, boa tarde, queria agradecer aqui pela sua presença mais uma vez aqui na TV JP. E nosso primeiro assunto, então, vamos falar aí do transporte coletivo, né, que tivemos aí a deliberação do governo do estado para o dia 8 de junho, né, transporte coletivo intermunicipal e também o municipal. Interestadual ainda, temos ainda um tempinho mais para frente ainda para liberar, apenas só em 2 de agosto. Mas vamos falar em relação ao transporte coletivo. O que vai mudar, Hércio? Se tem alguma coisa já resolvida aqui para Pomerode? Vamos falar um pouquinho aí para explicar para o pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde, Rafael, né? Boa tarde, internautas. Ontem, esse decreto do governo do estado já estava esperado, já anunciado na semana passada, e nós já tivemos na sexta-feira também a nossa videoconferência entre prefeitos e, enfim, entre nossa equipe a nível de Anvi. Nós já discutimos isso. No sábado também tivemos uma longa conversa já com o Estado sobre esse decreto, e ontem nós ficamos na expectativa. Então, ontem de tarde saiu o decreto, e hoje pela manhã nós também tivemos uma videoconferência com a equipe de saúde do Estado, na Secretaria de Saúde, para nós debatermos esse decreto, para nós podermos entender um pouco melhor. Então é importante, né, Rafael, nós até colocarmos uma situação que nós, de certa maneira, cobramos isso até hoje de manhã. O que foi ventilado, né, a impressão que se deu que, a partir de ontem, ou a partir de hoje, quando o decreto passou a vigorar, que as responsabilidades de fechar ou abrir alguma coisa nos municípios, ou dar essa autorização, caberia a nós prefeitos, ou então até a nível regional. Mas eu acredito que muitas pessoas já tiveram conhecimento já do decreto. Ele colocou, por exemplo, que nós ainda hoje que não está funcionando, transporte coletivo, onde o intermunicipal não cabe a nós, prefeitos, né, definirmos se pode ou não pode. O máximo que nós poderíamos sim, proibir a vinda de transporte intermunicipal para o município, mas ele funcionar ou não, cabe ao Estado, porque a competência de funcionamento de transporte intermunicipal é do Estado. E aí, como você colocou, a partir do dia 8, nem hoje, nem ontem, a partir de semana que vem, o Estado libera. E quanto à questão do transporte municipal, né, transporte coletivo municipal, ele, sim, esse está a nosso encargo agora, desde esse decreto, uma vez que o governo do Estado não coloca mais nenhuma restrição, e nós vamos, então, amanhã de manhã, nós vamos estar tendo uma reunião nova, né, com a Anvi, porque nós também queremos tomar essas decisões a nível regional, porque nós entendemos, e isso o próprio Estado também deixa muito claro, que os impactos de município A, B ou C, eles acabam sendo a nível regional. Então, por essa razão, amanhã nós vamos estar conversando sobre isso, mas pelo que nós já conversamos, o que nós prefeitos já mais ou menos deixamos lá entender, que com cuidados, com restrição, amanhã nós estaremos decidindo pelo retorno do transporte coletivo municipal. A outra questão que também ainda não está permitido as aulas presenciais nas nossas escolas, sejam elas de ensino fundamental, ensino médio ou até nível superior, elas estão ainda restritas. E continua até dia 2 de agosto, ou seja, pelo menos até 2 de agosto no primeiro momento. E não cabe, também nós não podemos aí dizer, em Pomerode nós queremos, por essa e essa razão, como nós estamos tranquilos, entendemos que pode ter. Nós não podemos,
porque isso o decreto do governo do estado ainda não nos permite. E aí nós temos a outra situação, né, de shows, de eventos, próprios zoológicos, museus, enfim, essa parte que de certa maneira envolve, digamos, a questão turística, e mesmo, ou vamos, talvez uma palavra melhor, a questão do nosso lazer, do entretenimento. Isso também, até dia 5 de julho, também está restrito ainda pelo decreto do governo do estado. Após isso... Só, desculpa até te interromper, só para tirar minha dúvida aqui dessa questão, é que por mais que, vamos supor, ele dá essa autonomia, se o governo deu uma data, como um exemplo, 5 de julho, como foi estipulado, para volta de eventos, enfim, parques, a prefeitura tem que respeitar, portanto, essa data, né? Mesmo tendo autonomia dessa questão desse novo decreto, é isso? Isso, isso na verdade acaba sendo interessante e que nos deixa assim, é uma informação que foi passada para a comunidade que dá a impressão, não, a partir de agora os prefeitos vão poder. Mas o que nós estamos entendendo, e isso também hoje pela manhã ficou, pelo menos para nós ficou claro, e amanhã nós queremos discutir mais uma vez sobre tudo isso, até as assessorias jurídicas elas já estão vendo se é isso mesmo que a gente entendeu, que nós teremos a liberdade de poder não permitir ainda, de repente, em razão de certos números, e isso nem é liberdade, né? Nós temos a obrigação, tinha também nessa conversa hoje pela manhã um representante do Ministério Público, dizendo que o Ministério Público, eles vão estar acompanhando, e para nós, as nossas decisões, elas terão que estar baseadas em informações técnicas científicas. Por exemplo, eu quero fechar determinado setor, mas por quê? Por essa e essa razão que nós temos essa informação científica que nos obriga a isso. Eu quero liberar. Por quê? Porque nos indica essa e essa situação. Então, na verdade, é isso como você colocou. A grande maioria, nós imaginávamos isso, que a partir desse decreto, a responsabilidade cairia sobre nós, prefeitos. E, entendi, na verdade, ainda não é bem assim. Nós ainda temos um decreto que coloca essas restrições naquilo que eu já coloquei, né, que é zoológico, museus, shows, cinemas, essas situações todas somente a partir do dia 5 de julho, e isso se a situação assim o permitir. E nós temos aí duas opções, e isso nos preocupa. Essa é uma questão, tanto eu quanto o prefeito Mário de Blumenau até levantamos. Pelo modelo que hoje nos é apresentado, nós, pela situação, a nossa região, nós estamos, porque o governo do estado dividiu em região, nós temos quatro grupos: moderado, aí nós temos o alto, o risco moderado, risco alto, risco grave e risco gravíssimo. E por incrível que pareça, eu não consigo pedir para me explicarem, eu não consegui entender como nós, Pomerode, a nossa região, nós estamos num risco grave, ou seja, muito próximos do gravíssimo, onde nós teríamos que fechar tudo. Pelo modelo que nós temos, nós, teoricamente, nós teríamos que fechar de novo o comércio, teríamos que fechar todas essas coisas. Então, isso nos deixou com muitas dúvidas e até, de certa maneira, preocupados, porque, de repente, nos dá a impressão que o Estado quer jogar, ele nos apresenta um modelo, onde, pelo modelo que ele nos apresenta, nós, determinados setores já não deveriam mais estar funcionando, e ele simplesmente não faz isso, quer jogar para nós prefeitos. Ele decide, mas quem tem que bater o martelo somos nós prefeitos. E se não batermos, corremos o risco de termos ações do Ministério Público, porque, pelo que se apresenta, teriam que ser tomadas essas decisões. Então, é uma situação extremamente difícil, e eu não sei, espero que amanhã, na nossa reunião de prefeitos, a gente consiga esclarecer esses pontos. Espero, sinceramente, que nós estejamos enganados, porque aí eu quero até colocar mais uma vez, nossa região, graças a Deus, nós estamos numa situação tranquila, nós temos talvez já 1000 casos, ou muito próximos de 1000 casos, só que
esses 1.000 casos não representaram numa demanda por atendimento médico hospitalar muito grande. Ou seja, todos os nossos hospitais estão tranquilos quanto à questão de atendimento ao Covid. Por exemplo, o Pomerode, os nossos 21 casos, nenhum deles precisou de atendimento médico hospitalar ou de um cuidado mais específico, ou seja, nenhum desses ficou internado. Então, por essa razão, nós entendemos que há a possibilidade de nós flexibilizarmos mais, sempre de olho. O que nós não podemos é perder tudo o que se fez até agora, mas também não podemos ficar parados imaginando que a própria questão econômica não seja importante. Ela é importante também. Em primeiro lugar, a saúde, mas nós também, para termos uma boa saúde, não podemos esquecer também da parte econômica. Com certeza. Então, é só para a gente fazer um resumão aqui para o pessoal que está chegando agora, também, que ao vivo é assim, né? As pessoas começam a chegar e começam a perguntar. Amanhã, então, vocês vão ter uma reunião com os prefeitos aqui da ANVI, né? Dos municípios que fazem parte da associação da ANVI, e para definir, então, quais medidas que vão ser adotadas aí para que o transporte volte e consiga, né? Vamos dizer assim, garantir a segurança desses passageiros, né? Isso, exatamente. A preocupação é essa, né? Nós também, de certa maneira, entendemos que se nós temos as indústrias funcionando, o comércio funcionando, as pessoas elas vão se locomover. E às vezes, né, para o transporte coletivo acaba sendo até observando determinadas regras, ele pode ser até mais seguro do que estar num veículo onde você está muito mais próximo das pessoas. Então, por isso que nós vamos amanhã decidir, mas como eu coloquei, a questão interestadual, intermunicipal, ele cabe ao governo do Estado, quem tem poder sobre isso é o Estado, mas o que poderia eventualmente acontecer que algum município não permitisse, né? Como nós tivemos logo no início da pandemia, alguns municípios fizeram barreiras e criaram obstáculos. Mas não é o que nós pretendemos, e a gente, já coloquei isso antes, né? Nosso objetivo é que a gente tenha decisões em conjunto e que não assim, sempre pensando na saúde das pessoas, e de tal maneira que nós não possamos criar algum constrangimento entre um município e outro. Beleza, então, vamos falar então de notícias boas, né? Ontem a gente teve, pelo boletim, essa nova atualização do boletim que a Secretaria de Saúde divulga todos os dias pelas redes sociais, né? Facebook, enfim, as redes sociais da Prefeitura. Tivemos aí então, portanto, o número zerado, né, de casos ativos, né, da Covid-19. A gente já vinha há alguns dias, né, apresentando apenas só 3 ativos, e agora esses 3 que estavam aí já uns 4 dias ativos, já são considerados recuperados, e Pomerode aí então está com 21 casos já recuperados, né, no total, ao longo de todo esse ano, né, durante toda essa pandemia. É um número baixo, né, prefeito, como você vinha falando, essas 21 pessoas não precisaram de atendimento médico mais grave, assim, vamos supor, né, com internação, enfim. E agora até os números de casos suspeitos também abaixaram para 8. Casos descartados já temos aí praticamente quase 170 casos descartados, e monitorados também diminuiu, né? É uma boa notícia, então, né, para a gente começar o mês de junho, já que temos aí mais pessoas recuperadas e esses casos aí, portanto, não necessitaram de um atendimento médico um pouco mais aprofundado, né? Exato, né? Eu fico extremamente feliz, e é momento, mais uma vez, de agradecer que isso todos esses resultados, eles são os esforços, sim, da parte da saúde, né, que se empenha para que nós possamos ter esses números bons, mas de nada adiantaria se nós não tivéssemos a cooperação das pessoas. E, de uma maneira geral, é isso que acontece. Então, parabéns a todos que colaboram. Acho que isso é uma marca até da nossa região, não é só de Pomerode, mas em Pomerode, né? Se nós formos ver, como 21 casos, até pelo número de pessoas que circulam em nossa cidade, nós temos muitas pessoas que trabalham aqui, que são de outras cidades, aí nós temos pessoas que vêm para cá, mesmo
agora onde está bem restrito, ainda existe pessoas que vêm, tem pessoas daqui que trabalham em outras cidades, que vão para outras cidades, mas mesmo assim, né, nós estamos numa situação muito tranquila. E por isso, muito agradecido a todas essas pessoas que acabam cuidando, usam máscara, evitam ficar se aproximando de outras pessoas, evitam dar as mãos, porque esses são os meios de contaminação. Então, que nós ficamos bem atentos a essa situação, que nós vamos continuar assim. E um outro fator, talvez extremamente positivo, eu diria que isso acaba representando também a própria estrutura da saúde do município, que acaba sendo boa num todo, a saúde das pessoas acaba sendo talvez melhor do que em outras regiões, que faz com que nós consigamos fazer ou melhor, nem precisamos fazer atendimento, a saúde das pessoas acaba sendo boa e que não precisa de algum cuidado especial de algum médico. Então, isso é um reflexo disso tudo, então, mas acima de tudo, parabéns, orgulho de ser prefeito de uma cidade como Pomerode, onde as pessoas, em sua grande maioria, e nós temos que começar a aprender a fazer isso, olhar pela maioria, e aqueles poucos que às vezes ainda não conseguem entender dos compromissos e das responsabilidades de cada um, que busquem isso e que nós possamos motivar eles a terem esse pensamento diferente. Tá certo então, prefeito. Muito obrigado aqui pelo espaço mais uma vez. Agradeço você novamente por estar aqui conosco, explicando todas essas questões, esse decreto novo aí, então, portanto, que dá autonomia, o retorno do transporte coletivo. São dúvidas aí frequentes que provavelmente o senhor deve receber muito aí da nossa comunidade. Então é sempre importante a gente dar essa transparência nessa questão aí, dessa resposta para a nossa comunidade. Muito obrigado. Vou liberar o senhor, que você tem agora uma doação de sangue lá em Blumenau, Boa ação, prefeito. Obrigado. Acho que assim é importante isso também, nós nos doarmos para as pessoas aí, e isso é um gesto maravilhoso aí, que cada um de nós pode fazer, quem puder, que eu faça. A gente sabe que existem, reduziu muito o estoque de sangue, então a gente espera que nunca precise, mas com certeza cada um de nós ou já teve um amigo ou já teve algum parente que precisou, e que é tão simples, é um pouco de nós que é tão importante para os outros. Então, que continuamos firmes, continuamos com esse propósito de nós conseguirmos sair sem muitos problemas na nossa vida das pessoas aqui no município de Pomerode com o coronavírus, e volto a dizer, o sucesso depende de cada um de nós. Parabéns, juntos somos fortes, juntos nós venceremos. Um grande abraço a todos. Tá certo então, prefeito, muito obrigado aqui pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui à TV JP, obrigado. Beleza, então, gente, esse foi então o prefeito Hércio Crick, que conversou com a gente sobre essa questão da volta do transporte coletivo. Portanto, teremos aí a volta do transporte coletivo para a segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 8 de junho, com algumas medidas aí de restrições que ainda vão ser discutidas amanhã, através de uma reunião com a ANVI, ou seja, medidas de questão de distanciamento, as medidas que vão ser feitas aí na limpeza dos ônibus, álcool e gel, enfim, as medidas de proteção, para esse pessoal que vai voltar a usar o transporte coletivo. É claro que a gente sabe que o transporte coletivo tem muitas pessoas juntas, vai ter que ter uma diminuição, portanto, dessa questão de capacidade dos ônibus. Então amanhã os prefeitos vão fazer essa reunião para definir essa questão aí da volta do transporte coletivo com todas as suas restrições. Em relação às aulas também temos aí a questão do decreto do governo do estado, que foi divulgado ontem, as aulas presenciais, ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, seja público, estadual ou privado, portanto volta no dia 2 de agosto. Isso são tudo previsões, Isso pode mudar ao longo do tempo, como os decretos vão mudando aí conforme vai passando o tempo, Em relação a eventos, uma pergunta que foi feita aqui no nosso Facebook, a questão do zoológico, o prefeito explicou então, portanto, que mesmo com o município tendo essa autonomia, o que foi colocado pelo governo do estado, ou seja, que dia 5 de julho, zoológico, museus, enfim, eventos poderão voltar. Ou seja, a prefeitura não pode, nesse momento, então, liberar a abertura, vamos dizer assim, porque o governo do estado, então, decreta essa situação.
Em relação aos casos em Pomerode, casos ativos não temos mais nenhum, já são 21 pessoas recuperadas, é uma notícia muito boa para a gente conversar no mês de junho. O boletim de terça, daqui a pouco também vai ser divulgado nas redes sociais da Prefeitura, e esses números atualizados você vai ver no site do Jornal de Pomerode. Fique com a gente então para acompanhar aí os desdobramentos dessa questão do transporte público. Nós vamos entrar também daqui a pouco aí em contato com a empresa Falcon para saber como que será feito toda essa questão, os horários, enfim, para que você possa ficar aí a parte dessa questão, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso ao vivo. A gente volta com mais informações aqui na TV JP a qualquer momento. Sempre acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Valeu? Uma boa terça-feira para todo mundo. Tchau, tchau.